Então, boa tarde, brasileiros, boa noite, moçambicanos. Ah, Hoje, 28 de maio de 2025, nós vamos trabalhar um diálogo de Fanon e Manoni, conhecendo um pouco melhor a obra do Manoni, chamada Psicologia da Colonização. Eu não sei se algumas pessoas chegaram a ler um pouco mais, mas essa obra, que foi escrita em 47, foi duramente criticada pelo Fanon, e a gente vai ver que tem muitas razões ali. E esse livro demorou 75 anos para ser traduzido para o português. Então, a gente conheceu primeiro a crítica e depois a gente tem acesso a esse livro. Então, o objetivo hoje é que a gente consiga compreender um pouco melhor Manoni e, e essa possibilidade de ter o nosso contraponto, né? Não só fanoniano raiz, mas o nosso. O que, afinal de contas, o momento suscitou ali para o Manoni, e podem interromper a qualquer momento, quiserem comentar e tal, eu vou compartilhar com vocês essa tela. Vejam, por favor, se está visível. E obrigada, Antônia. Ô, Antônia, que saudade, viu? Caramba. Tão pertinho que a bem. gente está. Uhum. Eu só te vejo pela Mas eu estou tela. sempre por aqui, te escutando. Que legal, que legal. Então, gente, a ideia é esse diálogo de Fanon e Manoni. As edições com as quais eu trabalhei são essas aqui. Essa da Federal da Bahia e essa em Boa inglês, da tarde. Picchu. Oi. E em inglês, uma das edições, que tem o título de Próspero e Caliban, está rodando sozinha aqui. E essa recentíssima do Manoni em português, pela editora Perspectiva. Acho que tem, assim, primeiro uma localização, né? Onde é que está a Martinica? Então, que foi onde nasceu Fanon e onde Manoni também viveu um bom tempo, e Madagascar. É curioso porque morei em Moçambique, como vários de vocês sabem, e não dava para ir direto para Madagascar. A gente tinha que ir para Tanzânia ou, enfim, outro lugar para o norte para depois descer. Então, Madagascar foi onde Manoni viveu mais tempo. E foi adido cultural, foi professor, e foi expulso de lá porque ele apoiou a Revolução. Então, olha que curioso, né? Tem um ataque ao Manoni como pelego, isso, aquilo, e, no entanto, ele apoiou a Revolução Malgaxe. Então, ele apoiando essa revolução, o governo tirou ele de lá e devolveu para a França. Tchau, meu bem. Então, vejam, viajar naquele tempo, né, todas essas travessias. Então, o Fanon, no capítulo 4, ele dedica integralmente a crítica ao texto do Manoni. Veja, em um capítulo, o Fanon pegou pontos essenciais e desceu a lenha, e a gente vai ver que aspectos foram esses, né? Então, primeiro, vamos conhecer a obra de Manoni, essa edição que eu estou mostrando para vocês. Esse é o Manoni, gente. E foi longevo relativamente, foi um dos mais fiéis seguidores do Lacan. Ele não abandonou, Lacan rompeu aqui, rompeu ali, e o Manoni com ele. Manoni teve uma primeira esposa que eu não consegui ainda descobrir o nome, nem por decreto, e teve com quem ele teve duas filhas. No ano de 47, nesse período de 46, 47, 48, o Manoni
vai para a França para uma pausa e começa uma análise com Lacan. E ele mesmo descreve que ele teve uma crise pessoal ao mesmo tempo que estava tendo a crise da Revolução em Madagascar. Então, esse é o cenário. Ele vai casar com a Maud Manoni depois, ou nesse meio tempo. E o Manoni não fez só esse livro. Ele, a partir de 46, esse é o marco de quando o Manoni conhece a psicanálise. 1946. Até então, ele era filósofo, professor. Ele não era psicanalista. E isso é bem importante para a gente entender os erros que ele cometeu em conceitos básicos nesse livro da Psicologia da Colonização. Tanto que é psicologia e não é psicanálise, tá? Então, o Manoni é um psicanalista tardio, digamos assim. E escreveu esse livro, Freud e a Descoberta do Inconsciente, livros traduzidos, né? Essa fotobiografia do Freud, esse livro, Isso Não Impede de Existir, Um Espanto Tão Intenso, e aqui a biografia que ele escreveu do Freud em inglês. Então, o Manoni foi um intelectual interessante, e como o próprio Fanon diz, foi honesto. Então, ele nasceu na França e o pai dele dirigia a colônia penal de Saint-Maurice, em 1899. Ele fez os estudos secundários, interrompeu o ensino superior, porque ele foi para a Primeira Guerra, casou-se, teve 2 filhas, e ele retoma os estudos. Só um minuto, gente. A participação especial do Rambo aqui não está. Desculpem. Então, ele retoma esses estudos e se diploma em filosofia. E vai dar aula na Martinica, de 1925 a 1928. E ele conheceu, então, a terra de Fanon, conheceu a ideia de raça, né, que não era nomeada necessariamente assim, mas das diferenças raciais. Então, na Martinica, ele foi incentivador de uma revista, cujo primeiro número foi publicado em 27, e aí ele vai para Madagascar. Imagina o cara sair lá da Martinica e ir para Madagascar para dar aula. Então, era um departamento francês, na época, esse não é condado exatamente, ultramarino, alguma coisa ultramarino, já vou lembrar o nome completo, Reunião a leste de Madagascar. E ele ficou de 31 a 45 em Madagascar como professor de literatura e filosofia na escola secundária Gallienne em Antananarivo, que é a capital do país. Foi diretor do Serviço de Informação da ilha. O que quer dizer isso? O nome técnico era Adido Cultural, mas ele era visto como olhos e ouvidos da França. E ele era responsável pela revista ali de Madagascar. E ele fez um trabalho, gente, que é lindo. Percorreu a ilha em parceria com o botânico Pierre Botet e fez reportagens fotográficas, quase que uma cartografia da ilha de Madagascar. Porque a gente viu Madagascar, desenho animado e tudo fofinho, bonitinho, e mais ou menos, né? E aí, por ter defendido a independência da colônia, foi destituído do seu cargo em fins de 1947. Então, esse período é tão crucial, porque em 46 ele tira uma folguinha, vai para a França, começa a análise com Lacan e começa a entrar em crise, não quer mais aquela mulher, não quer mais as coisas que ele queria. Só que ele interrompe a análise com Lacan para voltar para Madagascar. E foi expulso. Em janeiro de 1948, regressou em definitivo a Paris. E aí retoma a análise com Lacan e torna-se psicanalista. Então, ele é um psicanalista tardio,
vocês vão ver que ele tem uma autocrítica com a questão do mau uso de determinados conceitos. Então, em 48, ele casou com a Maud Manoni, que já era psicanalista de crianças, e teve um filho. Após a dissolução da Escola Freudiana de Paris, em 1980, participou com Maud e Patrick Guiomard da criação do Centro de Formação e Pesquisa Psicanalítica em 1982. E ele morreu em Paris em julho de 89. Bom, o livro, que é esse aqui, eu vou trabalhar com essa edição da editora Perspectiva. A gente já conversou um pouco sobre o prefácio que a Andréa Guerra e a Maria Lúcia Silva fizeram. Quero reaquecer esses motores que são bem importantes. E então ele fala. Helena, Oi, é Andréa, né? Andréa Guerra. Que eu acho que você está Andréa escrito. Guerra. Ah, eu pus André. André. Vou contar para ela que eu fiz isso com ela. Perdão. Andréa Guerra, como eu digo a vocês, tudo que cair na mão de vocês de Andréa Guerra, leiam, desfrutem, divulguem. A meu ver, é uma das pesquisadoras mais sérias e fundamentadas do Brasil para esses estudos de decolonialidade, descolonialidade, impactos no psiquismo e por aí afora. Nesse momento, ela está em Manchester, fazendo um pós-doutorado com a Erika Burman, se não me engano. Enfim, teremos novidades. É uma pessoa muito estudiosa, ela é da Federal de Minas. E a Maria Lúcia Silva também, assim, uma fera nessa área de construção de conhecimento a respeito do tema, que é o que a gente está fazendo. A gente está construindo um conhecimento paralelamente a um letramento racial crítico. Então, por isso é tão mobilizador e tão importante esse tema estar na pauta, né? Bom, elas trazem, a tradução e a publicação chega ao Brasil 75 anos depois do seu lançamento. E nesse prefácio, elas fazem toda uma análise. Por que demorou tanto tempo? Apostando que isso não é casual. Né? Tem várias, aliás, possíveis interpretações. A crítica de Frantz Fanon chegou em 1983, graças ao movimento negro, 30 anos após a publicação. Então, a gente leu primeiro a crítica e já pegou raiva do Manoni. Mas vamos entender um pouco. Ela fala, né? Como interpretar esse fenômeno temporal de recepção e circulação de uma obra tão imprescindível para a analítica do poder colonial que nos concerne? E a gente vai ver que o Manoni derrapa demais nos conceitos psicanalíticos. Tem hora que ele usa Jung. E vejam, ele escreveu em 47, 48, ele começou uma análise com Lacan em 46, ele está cru. Então, e elas falam, ó, a psicanálise pode ser uma boa parceira para um horizonte analítico desse gap, né, desse intervalo. Então, essa obra, segundo as prefaciadoras, circula entre a perspectiva de uma etnografia colonial. Isso nos anos 1940, em que a antropologia também estava sendo revisitada. Os parâmetros, né, de uma psicologia dos povos, ou ainda uma análise dialética da relação entre senhor e escravo. E tem uma parte em que o Manoni nada de braçada, só que o rio está poluído, em definir personalidades. Então, ele fala a personalidade do indígena, ele chama de indígena o livro todo. E a personalidade do colonizador. A gente vai ver o que é que pegou, né? Ele fala, elas avaliam que esse livro também é um testemunho da revolta de 1947 em Madagascar. Manoni estava lá, ele tomou um partido. Ele teve uma postura pró-independência. Mesmo que ele tenha, né, depois escreveu isso, aquilo, mas ele vibrou e defendeu a independência.
ou um grande ensaio psicanalítico que antecipa estudos pós-coloniais em torno da temática do racismo colonial. E elas fazem a pergunta: o que essa obra sutura? Quer dizer, tem um rombo aí? E o que esse livro, pontualmente, pretende costurar, né? Suturar? Então, a obra, aí é o Fanon falando, né? Inaugura uma reflexão honesta. O Fanon tem o tempo todo, aqui no capítulo 4, o cuidado de não avacalhar com o Manoni. Ele chama o Manoni de honesto, de ter uma certa coerência com a própria ignorância. Então, aí a gente vai ver o quanto o Manoni pagou o preço por também ser um psicanalista tardio e já se aventurar a escrever algo da ordem que ele chamava de psicológica, mas misturando um pouco com algumas coisas de psicanálise mal ajambradas. Então, quando Manoni realiza sua análise pessoal, Madagascar vive uma crise política e ele uma crise pessoal. Isso a gente já conversou, a obra ganhou 3 títulos diferentes a cada edição ou editora. E por quê? Pelas dificuldades de publicação, de tradução, e a obra não foi super bem recebida. Então, o Manoni escreve nesse momento de turbulência política e transformação íntima. Isso é importante a gente ter em mente. Quer dizer, ele estava ali, talvez, tentando elaborar coisas, uma hipótese, né? Então, ele traz no livro a teoria da dependência e da inferioridade como dualidade antagônica. A gente vai ver que ele se lamentou por ter usado a palavra dependência. Ele falou: acho que eu escolhi mal essa palavra. Não era a melhor palavra. E que não é só a palavra, é um conceito complexo. E a questão da inferioridade. Ele usa um vocabulário, gente, nesse livro todo, um vocabulário que parece que nunca leu antropologia. Então, ele fala em primitivo, inferior, selvagem, e o tempo todo dando tratamento para os malgaxes como indígenas. Ele põe como sinônimo. E o constitutivo e reflexivo colonial na incidência subjetiva, e essa é uma promessa, ele prometeu, mas não entregou. Ele não chegou a fazer isso. Agora, ele chama o tempo todo de situação colonial. O livro inteiro, ele fala situação colonial. Como se fosse transitório, como se fosse algo pontual. E essa foi uma das críticas que o Fanon detonou com ele. Falou: não é situação, meu caro. É um modo de enfrentamento e construção de uma sociedade. Não é efêmero. E essa definição, né, de situação colonial, o Manoni usa o tempo inteiro. Na situação colonial, parece que assim, no outono, no momento de não sei o quê, então não é bem assim. Né? O Fanon criticou duramente esse conceito que o Manoni traz de situação colonial. Então, ele disse, não é situação. E que isso fique muito claro. Bom, o próprio Manoni, ele faz advertências, assim, que tem correções futuras que a obra poderia receber, a escrita trazia a sua experiência desde o seu ponto de vista. Isso é muito importante, porque tem um ponto que o Manoni renuncia a fazer levantamento bibliográfico, a estudar antropologia com mais firmeza, ele vai no relato pessoal, porém, ele não faz um relato só descritivo, ele faz um relato analítico, e aí ele enfiou o pé na jaca. O livro foi recebido com muita resistência, tanto pelos marxistas como pelo movimento negro. Ele conseguiu desagradar todo mundo. Ele registra isso no prefácio da 2ª edição em inglês. Nesse ponto, e as meninas estão no prefácio, né? Não parece casual pensar essa dimensão temporal do seu aparecimento tardio na configuração, na versão brasileira. Esse gap. Como assim, quase um século? 75 anos é muito tempo.
E elas avaliam como uma configuração da resistência dos campos epistêmicos mobilizados pelo tema da colonização como defesa num sentido freudiano. Então, assim, olha, é tão pesado esse negócio, e o Manoni escreveu de um jeito muito próprio, não vamos mexer nele, vamos ficar só com a crítica do Fanon e está ótimo. E o que elas propõem é justamente o que a gente está fazendo aqui, que é dar um passo atrás e entender essa obra do Manoni sem atacar e sem defender, mas pontuando quais são os equívocos e impasses da escrita dele. Até aqui tudo bem, gente? Está fazendo sentido? Que é muito importante a gente puxar o Manoni desse ringue com o Fanon e olhar o Manoni no contexto dele, com as limitações, com os potenciais. Então, nesse prefácio, elas falam que a resistência, para Freud, seria meio que uma política do avestruz. O sujeito não deseja desmobilizar seu modo de satisfação, porque ficar descendo a lenha por descer a lenha tem um gozo ali. E aí é melhor levantar um muro do que discutir as raízes da violência que está ameaçando a todos nós, né? Também, para Freud, é preciso trazer o inimigo para o combate, mobilizar as forças pulsionais e acionar armas simbólicas. Olha que convite. Opa! O paciente retira do arsenal do passado as armas com que se defende contra o progresso do tratamento. E elas falam, uma dica para enfrentar a resistência, uma dica freudiana é desarmar. E como é que a gente desarma? Bom, sabemos que a colonização foi um tema que avassalou e assombrou a modernidade iluminista. Como justificar o processo dito civilizatório sem ignorar sua base devastadora, exploratória, estupradora e extrativista, e ainda assim se orgulhar dos seus avanços e chamar de civilização, chamar de conquista? Então, contradições, constatações e embaraços visitados por Manoni neste livro dão a ver um terreno arenoso e pegajoso de difícil deglutição. Isso é o prefácio das meninas ainda. E, gente, eu li e reli esse livro. E essa expressão difícil deglutição é muito pertinente, porque tinha hora, e se algum dia alguém for ver os meus rabiscos aqui, que eu punha na margem 3 pontos de exclamação, que queriam dizer, puta que eu pariu! Nada menos do que isso. Porque era assim, como assim, Manoni? Que pisada! No começo eu estava levando assim, quase numa ironia, mas aqui quando ele fala, por exemplo, tem um tripla exclamação aqui, fala de atitude, os indígenas não sabem se expressar. Aí ele fala assim, a explicação dos fenômenos está na existência da dependência no interior da personalidade indígena, personalidade cuja estrutura não se assemelha à nossa. É essa estrutura que justifica a ausência de reconhecimento. Então, assim, é a impressão... Aí eu volto lá para o contexto, não, ele está falando da perspectiva dele, ele não tem a pretensão de estar fazendo um tratado nem psicanalítico, nem sociológico. Então, eu fui meio que... Mas quem for ler com afinco vai sentir essa dificuldade. Porque são coisas que a gente precisa engolir em seco, falar, peraí, qual é o mesmo cenário? Por que ele escreveu isso desse jeito? Tinha jeito melhor para escrever? Não, não tinha. Ele fez assim. Bom, aqui nos anos 30, falando um pouco de que quando o Manoni está na Martinica, o termo negritude e a questão da colonialidade já estavam postos na Martinica. Mas a psicanálise não estava exatamente atravessada pelos impasses advindos com os processos e lutas contra-coloniais. Por sinal, gente, nós estamos aqui por quê? Né? Porque esse atraso é substancial nessa discussão.
A gente está chegando agora, tem gente que já está há mais tempo, quem está no movimento negro já está há mais tempo, mas a grande maioria está como eu disse antes, num letramento. Então, esse ensaio de Manani, para as prefaciadoras, é um acontecimento histórico. Elas chamam de ensaio, olha que bacana. Dá uma aliviada. Marcam um antes e depois na esfera psicanalítica. Mesmo que hoje, um século depois, continue a haver resistência em se tomar como pauta necessária as consequências subjetivas da colonização e da escravização na estrutura inconsciente. Vejam, a gente tem o debate colonial levando ao debate racial. A gente tem uma autora imprescindível e incontornável, que a gente vai ler no próximo encontro, vai trabalhar, acho que no outro, não no próximo, no seguinte, que é a Isildinha Batista Nogueira. A Isildinha traz o princípio de uma metapsicologia para se pensar essa questão não só da identidade, mas das sequelas, das marcas, da força que tem a questão racial, principalmente por ser silenciada, principalmente por cair no conto do mito do brasileiro cordial. Isso falando de Brasil. Penso que em Moçambique seja outra referência, mais pesado para o colonial do que necessariamente para o racismo. O doutor Boia estava por aqui, eu estava vendo, pode falar melhor do que eu sobre isso, sem dúvida. Então, elas trazem o seguinte, olha, o Freud sensível à guerra, Lacan sensível ao maio de 68, ou seja, sempre atentos à geopolítica do seu tempo. E elas afirmam, né, como é que um conceito se forja em estreito laço com o social e com a dimensão política. E elas defendem esse livro, chegou numa hora ótima no Brasil, porque a gente está num tempo de rupturas, de clamor por mudanças, a receptividade da obra, lida depois da crítica contra-colonial, faltou um L ali, cartografa novos elementos. Acho que isso aqui é muito importante para a gente. A gente começou lendo Fanon. A apreciação do livro é indispensável para a análise da sintomática da neurose cultural brasileira, tal como define a Lélia Gonzalez. Então, esse livro reabre a história, folheia um passado inglório, gira a maçaneta da porta de abertura para a escrita em outra versão de seus futuros capítulos. Então, eu achei muito, para usar o adjetivo do Fanon, honesto isso. Não está glamorizando, não está trazendo uma versão absolutamente crítica pela crítica, mas está fundamentando, fala, peraí, a partir disso, vamos rever, vamos revisitar e transformar. Bom, aqui eu chamo dos momentos de humildade do Manoni. A primeira edição em inglês em 56. Veja, ele escreveu em francês em 47, 48. Em 56, ele faz uma nota e escreve assim: esse livro é uma tradução fiel de uma obra concluída em 48. Interessante, tudo que está em itálico é do próprio Manoni, tá, gente? Interessei-me por tudo que eu pudesse encontrar sobre esse país e seus habitantes. Dediquei-me mais aos estudos etnográficos do que aos psicológicos. Ele não era psicólogo e nem psicanalista. E percebi que, em segundo plano, havia problemas psicológicos mais perturbadores do que os problemas etnográficos. Minha própria essência se modificava pouco a pouco. Acho que isso me deu vontade na hora de chamar Manoni, vem cá, vamos ler o Das Unheimlich, para você se entender melhor nesse processo. E ele falava, eu tinha a impressão de ter desenterrado essa raiz única, da qual, segundo um provérbio malgaxe, os galhos da raça humana se ramificam como os caules de uma planta de abóbora. E, para urbanoides como eu, que nunca ficaram muito tempo perto de um pé de abóbora para ver como esse caule se ramifica, eu pus uma foto aqui, e aí se você puxa, sai tudo, né? O pessoal rural vai saber dizer melhor. Eu tenho uma tia em Uberaba
que plantou abóbora, e a abóbora subiu no pé de pitaia. O pé de abóbora subiu, e aí nasceu a abóbora. Falou, olha, a abóbora brotou do pé de pitaia. Então, só que era o próprio pé de abóbora. Aí ele fala, impulsionado pelo meu próprio demônio, como todo mundo, fiz diversas experiências pessoais que me conduziram a novas descobertas. Durante a licença que passei em Paris, ao final da guerra, comecei uma análise didática na esperança de iluminar minhas ideias. Interrompi a análise para ir a Madagascar em 47, quando explodiu a rebelião. O véu se rasgou. E uma explosão de luz, intuições, e ele se sentiu em condições de compreender o que via. Ele fala, naquele momento, minha análise não tinha avançado muito. Utilizava de forma temerária certos conceitos teóricos que precisavam ser tratados com mais cautela. Vejam, essa frase é essencial. Ele mesmo quase que renega ter usado o termo dependência, mas ele não renega o de inferioridade. As falhas evidentes que o livro apresenta nessa perspectiva agora me incomodam. Vejam, em 56 ele está escrevendo isso. Poderia alterar para a tradução, mas perderia pontos significativos, tais como apareceram na sequência natural da descoberta. Então, manter aquilo, a gente estava conversando isso agora há pouco num grupo, o que é manter o afetivo, manter a história tal como se deu, né? E ele fala, lamento não ter escrito um estudo muito mais abertamente pessoal. Então, o fato de que a data de 1948 tem um significado particular na história colonial requer menos explicações, porque isso está documentado. Não acredito que se possa estabelecer claramente a mínima lei da natureza sobre o comportamento humano. Aqui deu bem, assim, acho que essa assunção de que, olha, porque o que ele queria era estabelecer padrões, padrão para o colonizador, padrão para o que ele chamou de indígena, e ele fala, realmente não dá para padronizar. Eu simplesmente descrevi uma situação que existia em um momento específico. Talvez nesse momento ela esteja em vias de desaparecer. Quer dizer, até esse momento ele ainda estava apostando que o aspecto colonial fosse efêmero. Não, vai passar, não vai ficar assim para sempre. Bom, aí para a segunda edição, em 64, que é um ano bem significativo para nós brasileiros. Aí ele fala, nos últimos 15 anos, aconteceram muitas mudanças. E acrescento palavras a respeito da ideia que faço deste livro. Ele poderia servir de preparo para um outro estudo que poderia chamar Psicologia da Descolonização. Então, ele dá uma murchada de bola, ele tem um rompante de, claro, depois de críticas, depois de muito tempo. Ele percebe que aquele ensaio, e por isso elas denominaram tão bem assim, ensaio, aquele ensaio poderia ser um propulsor de novos estudos e pesquisas mais qualificados. Em 48, a causa colonialista tinha o domínio. E aí ele fala, fácil perceber que a colonização não teria mais futuro. Os poderes a serem vencidos pareciam ainda fortes e imensos, como um S ali. E a Guerra da Argélia confirmaria isso. E ele faz essa afirmação. A posição colonialista era irrealista, afetiva, neurótica, para permanecer muito tempo. E ele quando escreveu, estava cru em psicanálise, e essa frase comprova isso. Ele faz essas reflexões, podemos reconhecer tudo isso no prefácio da segunda edição de 64. Podemos reconhecer que as reflexões, como as que apresentei, não tiveram efeito perceptível sobre a evolução histórica que já tinha começado. Deveríamos considerá-las como respostas às perguntas obscuras que a história fazia naquele momento. E ele fala, sem qualquer modéstia, que o mérito do livro
que etnógrafos e sociólogos indagaram-se se não for um equívoco considerar a situação colonial como ilegítima e indigna de seu interesse. E que o privilégio dele de homem branco era uma grande fonte de dificuldades. Então, veja, ele morde e assopra, ele vai e vem, ele quer de qualquer jeito que essa obra tenha um mérito. Aí ele mesmo fala, as reações mais desagradáveis. Gente, cada vez que está pulando a tela, é uma piscada de luz que está dando aqui, viu? Só para clarificar. As reações mais desagradáveis. Administradores, oficiais e missionários de Madagascar adotaram o livro com o objetivo de explorá-lo e extrair dele métodos e truques aplicados para atingir seus próprios objetivos. Pretensão e água benta à vontade, né? Porque as técnicas que ele apresenta, ou truques, eram todos explicitamente de caráter racista e colonialista. Uma evolução que eu poderia ter evitado se eu a tivesse considerado, mas me pegou desprevenido. Desprevenido, Manoni. Os comunistas, é nesses termos que ele coloca, denunciaram o livro como tentativa de obscurecimento. Imagina, né? Que denúncia infundada, se ele está dizendo que os indígenas são inferiores em pensamento, em raciocínio, e os bons são os europeus. Como assim denunciar, né? A busca de soluções psicológicas pode ser um álibi para os que se recusam a enfrentar os verdadeiros problemas políticos. Aqui ele jogou a salada no ventilador, né, gente? E aí ele dedica um tempo à hostilidade dos marxistas franceses. Quem será? Para quem será essa indireta, hein, gente? Começa com F, o primeiro nome, o segundo nome é F. FF. Não me parece justificável. Os fatos demonstraram que não é suficiente denunciar a situação colonial enquanto situação de exploração econômica. Deve-se aceitar e examinar detalhadamente a maneira pela qual a desigualdade econômica se expressa, como encarna nas lutas de prestígio, na alienação, nas posições de barganha, dívidas de gratidão. Tem um trecho que ele fala assim: todo malgaxe quer um branco para chamar de seu. Ele afirma isso, e não é ironia, não é sarcasmo. Bom, não à toa o Fanon partiu para cima. Invenção de novos mitos e criação de novos tipos de personalidade. A discussão sobre o conceito de personalidade, gente, vem de longa data. E aqui ele adota esse conceito de personalidade como caráter, conjunto de comportamentos imutáveis ao longo da vida. É quase um vaticínio como ele usa o conceito de personalidade. Aí ele detona. Os comunistas franceses se entrincheiraram nas alturas abstratas da teoria econômica. Quer dizer, escrevi tudo tão bonito, mas esses caras não souberam ler. Né? Puxaram para um fio e alto lá, jacaré. Aí ele... Comunistas franceses. Essas são as partes indigestas, gente, para mim. Não sei se para todos. Ele fala, os comunistas franceses, apesar de toda a sua atividade e dedicação, tiveram um papel insignificante no processo de descolonização. Processo que ainda está longe de ser concluído. Ué, mas não era só uma situação? E como que agora virou processo e longe? Então, ele escutava as críticas, né? Conceitos psicológicos, aí ele faz uma meia-culpa. Eu os considerei inadequados do ponto de vista teórico. Ótimo, porque ele usa recalque, ele usa conceitos junguianos, ele faz uma salada triste e nunca consertou, né? Como ele fez questão de dizer que não ia mexer na tradução. Aí ele fala, o que eu descrevi como dependência, e ele fala, a palavra não foi bem escolhida. É um fenômeno que é marcante em uma situação colonial, mas sob uma forma mais discreta, encontrado em toda parte. Aí ele dá essa, em especial no divã do analista. Oi? Temos divã em Madagascar, temos analistas que atenderam lá, ele está na França, ele está em que lugar?
que puxa para esse fio, né? Por outro lado, aí ele morde e assopra, né? A percepção do lugar ocupado pelos mortos, porque ele faz todo um estudo de como funciona a cultura aos mortos, a cultura dos mortos na civilização Malgaxe de Madagascar, né? A percepção do lugar ocupado pelos mortos na personalidade primitiva e a maneira como o homem branco, sem perceber, vem a ocupá-lo, parece-me uma descoberta importante que convida a seguir com as pesquisas. Então, qual é a tese dele? A tese é que, dentro da cultura malgaxe, o lugar dos mortos é ocupado pelos brancos. A mesma reverência, a mesma importância, a mesma determinação sócio-histórica e cultural, e os brancos chegam e ocupam esse lugar. Ele faz essa, como chamaríamos isso? Canelada, ou essa precipitação conceitual. E ele fala, ó, quem leu com mais interesse meu livro, né, os que leram foram os que tinham uma experiência pessoal na vida colonial, quem já tinha vivido em algum lugar, alguma colônia. Se reconheceram neste livro como um espelho, alguns com prazer, outros com ressentimento. Talvez não fosse algo transitório. Aí ele para, então não seria só uma situação colonial. Mas veja, é bem sutil, bem assim, letrinha pontilhada, né? Então, na introdução, ele define o que ele vai considerar como situação colonial. Uma forma de dominação do rico sobre o pobre, da tutela do forte sobre o fraco, da exploração sistemática de uma diferença entre os níveis de vida. É sistemático, mas é uma situação. Não se tem o hábito de ver também a presença dos dois tipos de personalidade diferentemente estruturadas, com as reações recíprocas que acabam por fazer do indígena um colonizado e do europeu um colonial. Esse parágrafo, eu posso imaginar o Fanon com 5 litros de sangue fervendo de ódio, porque, né, essas reações não foram bem examinadas. Então, ele aí começa o livro falando, tem uma parte, primeira parte, a dependência. Quais são os comportamentos dependentes e o problema de uma ausência de reconhecimento. Então, ele traz alguns exemplos, assim, do magnânimo branco dando um remédio para um malgaxe doente. E que o malgaxe não agradece. Pede mais, tem mais aí. Então, ele fala, o indígena não reconhece a grandeza do branco. Vai dando uma certa gastura, gente, confesso. E ele vai defendendo isso. Eles fazem esse estudo do culto dos mortos e a família, e ele vai descrevendo determinados rituais e comete essa, não sei se é ousadia a palavra, mas ele atravessa o samba já dizendo que o branco entra no lugar dos mortos. O branco, né, o colonizador. E ele fala também de um problema sério de ameaça de abandono. Então, quais são as condições de independência em relação com a liberdade? Aí ele fala, aqui, gente, é totalmente equivocado o uso do termo recalque. Ele fala a personalidade dependente e o recalque. O que ele está chamando de recalque aqui, a gente facilmente poderia substituir por opressão social e a questão da luta de classes. Facilmente. E aí ele fala, colocando em questão a dependência, de onde vem, e o Fanon não deixou nada disso barato, né? E tem um epílogo que ele pega os sonhos e correlaciona com necessidade de proteção. Esses sonhos, o Fanon pega também. Nessa minha edição, eu acho que vale a pena... Peraí, só um segundinho. Ele pega os sonhos e faz o que a gente chamaria tranquilamente hoje de uma interpretação selvagem.
E o Fanon não deixou barato. O Fanon reproduziu aqui os sonhos. Nessa edição da Bahia, na página 96, então ele fala assim, agora é o Fanon falando. Manoni não deixou de interrogar o inconsciente do Malgax. Aliás, o Fanon o tempo todo fala Monsieur Manoni. Monsieur Manoni. Ele analisou 7 sonhos, 7 relatos que nos revelam o inconsciente, e entre as quais encontramos 6, cujo elemento dominante é o terror. Algumas crianças e um adulto nos transmitem seus sonhos e nós os vemos trêmulos, evasivos e infelizes. Esse sonho do cozinheiro, por exemplo. Sou perseguido por um touro negro furioso. Aterrorizado, subo em uma árvore onde fico até que passe o perigo, desço todo trêmulo. E o Fanon descreve os outros sonhos todos. E aí tem esse sexto, que é o sonho de Rasa. No seu sonho, o sujeito ouve dizer na escola que os senegaleses estão chegando. Abre aspas. Saí do pátio da escola para ver. Os senegaleses estavam realmente chegando. Ele foge, toma o caminho de casa, mas nossa casa também é desmantelada por eles. E ele vai desconstruir a interpretação que o Manoni deu. Então, nas páginas seguintes, ele fala dessa questão dos povos de cor, entre aspas. Então, foram os povos de cor que aniquilaram as tentativas de libertação de outros povos de cor. E ele vai falar desse primeiro sonho do cozinheiro e fala: o touro negro furioso não é o falo. Os 2 homens negros não são os 2 pais. Então, o Manoni se precipitou em fazer interpretações imediatistas. Então, vamos lembrar, em 47, quando ele estava escrevendo, ele tinha tido um tempo de análise com Lacan e não era psicanalista. Não é para desculpá-lo, mas para contextualizar essa dita precipitação. Então, ele fala, o Fanon, né? Quando ao complexo de dependência Malgaxi, pelo menos sob a única forma que nos é acessível e analisável, ele também provém da chegada na ilha dos colonizadores brancos. Sobre o complexo original, que teria caracterizado a mentalidade Malgaxi durante o período anterior, Messier Manoni não parece bem fundamentado para tirar dele o menor ensinamento sobre a situação, problemas ou possibilidades dos nativos no período atual. Então, esse capítulo 4 do Fanon, ele literalmente ele faz uma síntese genial do livro do Manoni, e esse aspecto dos sonhos, ele disseca, ele põe lado a lado a interpretação que o Manoni deu e o que ele pensa a respeito disso, o quão equivocadas são essas interpretações. Então, acho que foi um golaço do Fanon. Então, aqui tem as interpretações do Manoni, superficiais e quase senso comum. Manoni escreve, voltando agora para o Manoni, tá, gente? Escreve sobre a dita inferioridade. Ela Oi, caiu, pessoal. né? Ele... Acho que sim. Opa, travou? Voltou. Pronto, travou. Tá. Travou bem na inferioridade, ou antes. A situação colonial e o racismo. Aí, esse que foi o mais polêmico, dependência psicológica, independência política. Eu estou fazendo um voo de drone no final do livro do Manoni. A sucessão das gerações e a personalidade, a independência nacional, regressão, estagnação, progressão. Então, ele se aventura, ele vai embora, a administração e a psicologia, o que fazer, o espírito experimental, aí ele faz essa beleza que é a unidade humana.
E o Manoni caprichou aqui. É uma mistura, para a gente fica muito desconexo, para ele fez sentido, é como se ele fechasse o livro, e aí os anexos, né, que ele deixa The Decolonization of Myself. Então, era isso que eu queria partilhar com vocês hoje, como uma constatação de, para além dessas contribuições que o Manoni eventualmente possa ter trazido, a riqueza que foi o contraponto do Fanon. Então, a hora que o Fanon disseca, primeiro ele resume o livro, pega os conceitos, eu achei genial isso, pega os conceitos principais e vai pontuando. Então, acho que é muita coisa importante, a começar dessas pequenas meia-culpas do Manoni, aprofundar essa lente nos anos de 46 a 50, lembrando que o Fanon escreveu O Pele Negra no começo dos anos 50. Então, é um pouco isso, gente, que eu queria partilhar com vocês. A gente tem uns minutinhos ainda para comentários, dúvidas. Vou fechar o meu mic para vocês abrirem de vocês. Obrigado, Helena. Acho que é interessante porque parece que a gente acompanha a terapia dele, né? Ele escreve o negócio, manda bala e depois fala: não, não era bem isso que eu queria dizer, mas era isso sim que eu queria dizer. E quem não entendeu, o problema é quem não entendeu. Interessante. Perfeito, Leandro, é bem isso mesmo, né? E ainda depois, num certo momento, ele fala assim, mas eu não escrevi tanto em primeira pessoa como eu gostaria. Tem uma frase que o Fanon pega e fica furioso, que acho que é o primeiro parágrafo de um dos capítulos, que ele fala assim, os franceses são os menos racistas da humanidade. Assim. Então, acho que tem essa pegada, né, da gente acompanhar. Eu não sei, acho que é um passo atrás para a gente poder avançar, né? Mas queria ouvir mais. Obrigada, Leandro. Parece que mostra também, pegando o gancho no Leandro aí, né, que precisava dessa análise continuar, né? Não é um fim, né? Mas é claro que isso é um absurdo que eu estou falando, é muita audácia minha, né? Dizer isso de uma pessoa assim por conta de um livro. Mas se a gente for ver, eu acho que ele traz, na verdade, a visão do colonizador mesmo, né? Porque é difícil admitir que é colonizador. É difícil também admitir, putz, eu tenho benefícios, sim. É um processo de análise, autoanálise constante. Então, eu E acho ele que era fica, do governo, né? Ele era do né? governo francês em Madagascar. Então, Aí sendo essa governo, contradição. Ele né? apoia. Então é difícil mesmo, assim, acho que fica essa questão para a gente, e nós, né? No nosso dia a dia, né? Na nossa história aqui, né? Que toca nisso, né? Obrigada, Helena. Obrigada, querida. Obrigada a você, Joelma. E eu acho que essa é uma indagação, né? Em que momentos a gente pode baixar o Manoni? A gente tem maior cuidado em não ser, né? Não estar, não fazer. E não é simples, é toda uma desconstrução. Então, eu acho que ele se esforçou, e para mim, a contradição maior é essa, assim, ele escreve isso tudo, aí ele apoia a revolução e vai embora, é expulso, ele paga caro por defender a independência. E, ao mesmo tempo, ele escreve coisas aqui que, três exclamações. Então, mas mostra bem esse percurso, né? Ele foi se autorizando a ponto de defender essa independência, então, e pagar esse preço.
mas não se apaga o que se escreveu, né? E está posto. Acho que, por outro lado, ele assume, né? Olha aqui o que eu falei, o que não sei o que e tal, né? Mas quem é que lê as notas do autor, né? Infelizmente, quase ninguém, né? Quase ninguém. Ele faz essas notas para as traduções para o inglês. Fanon já tinha descido a lenha. Então, acho Sim, que mas vale. tinha que descer mesmo, né? Que bom que o Fernão vai e faz isso, o contraponto, porque é isso, né? Talvez, apesar dele não admitir nas notas, vai saber como é que chegou realmente isso do Fernão nele. Bom, ele dá aquela comunistas franceses, dá uma pitada de ironia, sabendo que o Fanon renunciou, que o Fanon era da Martinica e tudo mais. Mas, assim, a quem estava sendo direcionado esse tiroteio, só estudando um pouco mais esse contexto. Mas a preocupação em documentar. Então, tem uma amiga em Madagascar que está pesquisando esse livro desse botânico. É uma bióloga Legal. de longa data. Então, Vamos ver. vamos Notícias. ver, né? Queridos, foi um prazer estar com vocês. Helena, vou sair, que agora eu vou atender. Estamos fechando aqui também. E quero agradecer a todos, todas. A gente se reencontra na primeira semana de junho e a gente vai ler e discutir a Virgínia Bicudo, trabalho dela, e a Neuza Santos Souza. O Tá? capítulo 4 do Fanon já foi trabalhado É aqui? esse de hoje, que ele pega os sonhos e articula. Eu fiz o movimento de pegar do Manoni e pontuar o que o Fanon falou no capítulo 4. Hum. Eu fiz um movimento de articulação a partir do Manoni, que achava que era o mais desconhecido. Não, na verdade eu fiquei durante o tempo todo, falei, por que mesmo nós estamos falando do Manoni? Por que mesmo nós estamos trazendo o Manoni? Porque estava mais interessada nas críticas do Fanon em cima Isso. do Manoni, porque o Manoni é muito atual, né? Quantas pessoas não pensam como ele pensava em 1947, né? Por Então, isso eu quis trazer, Cleusa, fiz uhum, esse movimento reverso. Em lugar de uhum, pegar o Fanon, ó, aqui, aí lá, eu fiz o trajeto contrário. E acho uhum. que vale a pena reler esse capítulo 4 à luz dessas informações sobre o Manoni Ah, Pessoa e o trabalho dele. tá, aham, é verdade. Foi Legal. nisso que eu pensei. Tá bom? Obrigada, beijos. Boa noite, moçambicanos. Boa noite, um prazer. Boa tarde, brasileiros. Tchau.